Olá meninas, sou a Vanessa e continuando a nossa devocional do livro A Mulher Controlada pelo Espírito da editora Betânia, autora Beverly LaHale. No áudio passado encerramos o capítulo 5 e com chave de ouro, acredito que foi, né? Tenho certeza de que ele foi libertador para sua vida, assim como foi para mim, se você realmente se deixou ser ministrada. E no áudio de hoje vamos iniciar o capítulo 6. E esse capítulo tem o título Amar o Marido para Cristo. Vamos abordar o assunto se o seu marido não for cristão. E acredito que você saiu do áudio passado com vários questionamentos se você tem um marido que não é cristão, não é mesmo? Imagino que muitas estejam nessa situação e eu tenho visto também muitas nessa situação. E o Senhor hoje está trazendo a resposta de como você vai agir. Espero que o Senhor ministre o seu coração. Vamos lá então? Onde estão os homens crentes? Desde que a igreja começou, é provável que tenha havido milhões de mulheres crentes casadas com homens incrédulos. Parece-me que após cada palestra, ela comenta que cada palestra que ela faz, a Beverly, aparecem várias mulheres indo questionar ela. E comigo aqui também várias vieram pelo WhatsApp pedir oração para os seus cônjuges. Muitas vieram pedir conselho de como agir. Acredito que não deva ser fácil, porque algumas é preciso de muita graça e sabedoria divina para lidar com seus maridos, que alguns são bem difíceis. Se já o relacionamento em si é difícil, imagina quando tem a questão de você ser cristã e o seu marido não, né? E alguns ainda são piores ainda, né? Mesmo que o seu marido seja os piores de todos, Cristo também morreu por ele. Mas muitos maridos têm sido conquistados para Cristo por causa da atitude de constante fidelidade da sua esposa para com ele. A mulher não deve tentar modificar o marido. Ela precisa aprender a aceitá-lo exatamente como ele é. Alguns maridos se tornam muito exigentes e até impertinentes quando o Espírito Santo começa a convencê-los de pecado. Geralmente esse período é de muito sofrimento e provação para a família, principalmente para a esposa. Ela precisa ser cercada de um espírito de oração e o seu marido precisa ser cercado também de um espírito de oração e compreensão. Você precisa da plenitude do Espírito Santo para permanecer firme e calma. É desígnio de Deus que a mulher se submeta ao marido, mesmo que ele não seja crente. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. 1 Pedro 3, 1, 2. O marido incrédulo tem uma grande necessidade de compreensão e companheirismo. Não tente competir com ele. Ele certamente não precisa de uma esposa murmuradora. Ele precisa ter ao seu lado uma mulher de atitude positiva e construtiva. Procure ver o que torna feliz e o que lhe causa sofrimento. Qual é a melhor maneira de reanimá-lo? Não converse sobre os problemas dele fora de casa. E, acima de tudo, não fique constantemente falando de Deus para ele. Antes, fale com Deus a respeito dele. A mulher cujo marido não é crente deve ser a melhor dona de casa da redondeza. Ela deve cozinhar com o objetivo de agradar o seu marido. Seu trabalho de casa deve ser banhado em amor e oração. Alguns homens criticam muito a esposa crente. É dever dela fazer tudo o que puder para agradar ao marido.
E ao fazê-lo, ela lhe transmitirá uma mensagem positiva. No entanto, mais importante do que ela faz é a atitude que ela tem. Ela deve ser agradável, uma pessoa de agradável convívio. E só puxando um gancho para essa parte aqui, muitas vezes é bem ao contrário que a gente presencia, não é mesmo? Muitas vezes as mulheres, elas acabam roubando do marido a atenção que é para ele. E isso é o que afasta eles. O que faz talvez às vezes ele ficar até com tanta raiva da igreja e de Deus, porque eles perdem a mulher para a igreja e para Deus. E a sua atitude tem que ser justamente ao contrário, fazer tudo para ele. E enquanto está limpando a casa, ora, abençoa, unge. Você precisa ser extremamente cautelosa em obedecer e respeitar a seu marido. Existem alguns casos raros em que a esposa não pode submeter-se a obedecer ao marido. Isto é, quando ele lhe pede para fazer algo que é absolutamente contrário às Escrituras. Existem alguns exemplos disso. Adultério, mentira, roubo. Muitas vezes algumas mulheres argumentam que Deus mandou-as desobedecer o marido em determinada questão, contudo, não apresentam um mandamento definido das Escrituras sobre o assunto. Esta submissão pode implicar que você seja obrigada a se desligar da classe da escola dominical ou até mesmo parar de frequentar os cultos. Mas lembre-se de que a sua obediência e submissão, quando são inspiradas por uma atitude correta, serão de maior influência para ganhá-lo para Cristo, que a sua insistência a um estudo bíblico. E aqui talvez seja um grande... isso que ela relata aqui talvez seja um grande problema hoje que você esteja enfrentando. Querer impor a condição de que você precise ir na igreja e que a igreja... Queridas, entendam uma coisa. Deus nos deu pilares. Em primeiro lugar, ele sempre falou que em primeiro lugar seja Deus na nossa vida. Depois os nossos maridos e por último nossos filhos. Só que o Deus na nossa vida não quer dizer a igreja e nem as suas atividades dentro da igreja. E se isso está te causando afastamento e fazendo com que o seu marido acabe criando mais barreira com a igreja e com Deus, você largue tudo para servir a Ele. Deus vai honrar essa sua atitude. Não é você mergulhando de cabeça nas coisas da igreja que você vai salvar o seu casamento e fazer com que e arrastar o seu marido. Não, você vai conquistar o seu marido. E talvez aqui seja o grande segredo hoje para você ganhar o seu marido para Cristo. É fazendo dele a prioridade da sua vida depois de Deus. Se submetendo ao que ele colocar para você, mesmo que isso às vezes vai ferir você em algumas situações, se você vai se sentir humilhada às vezes, mas faça isso para Deus. Amém, queridas? Encerramos o nosso áudio de hoje. Espero que o Senhor tenha ministrado no seu coração. Coloque esse propósito para você, esse desafio para que você examine você também e peça para Deus sondar o seu coração e dizer o que você tem feito que tem distanciado vocês dois, um do outro e ele de Deus. Peça para Deus essa oração e coloque para Ele. Ele vai te responder. Meu nome é Vanessa, faço parte do projeto Mulheres com Propósitos. Se você gostaria de saber mais sobre esse projeto, ou se você gostaria de saber mais informações sobre o livro da editora Betânia, Mulher Controlada pelo Espírito, ou conhecer outros livros da editora Betânia, entre em contato na nossa página no Facebook. Se você perdeu algum áudio e gostaria de recuperar, ou também de acompanhar outros conteúdos que vamos começar a fazer agora, nossos ao vivo, nossos vídeos de complemento do livro, um bate-papo. Se inscreva no nosso canal no YouTube, entre na nossa página no Facebook também e
Mande uma mensagem nos números 419-9662-8048, fale com Vanessa, e no DDD 449-9710-5190, fale com Sara. Um grande beijo e até o próximo áudio.